confirmação de compra, né? Dentro do movimento de compra. Aí o preço expirou bem aqui. A gente foi e pegou uma entradinha. Certo? Aqui era para ser uma outra compra também, ó. O preço está confirmando no movimento maior aqui. Tem um futuro até lá em cima para buscar. Está no mesmo nível. Dentro da posição que rompeu também, né? Levou para confirmação. Vamos ver o final do movimento aí. É isso aí, é a mecânica, tamo junto, vamos pra cima. Ó, vou explicar essa formação de preço aqui pra você. No minuto funciona assim, tá? Gráfico é de 15 segundos que o preço vai acontecendo mais rápido. Tá vendo todo esse movimento aqui? O que a gente tem aqui? Essa compra, né? Olha que legal. A gente tem um movimento, né? Que é a taxa mais baixa aqui. Aí você tem, certo? Aí depois o preço vai lá no eixo e cai. Aí depois o preço rompe o eixo, se confirma acima e cai. Mas tudo por causa dos preços passados. Vou te mostrar uma formação de preço aqui que acontece, que é cíclica. Nessa taxa aqui, a gente tem o eixo, né? Aí o que acontece? Olha o movimento se formando, se movimentando aqui. O eixo é um nível, né? Então a gente tem aqui ó, um movimento, certo? Aí o preço de compra retrai, faz uma vela de venda, mas essa vela de venda está dentro do movimento aqui, ó. Dentro desse movimento. O movimento fechou essa vela e abriu aqui. Então aqui a gente tem um movimento de compra. Aí olha que legal. Se você tem um movimento de compra aqui, com a confirmação de venda aqui, a compra tem que buscar até esse pavio. A compra está limitada ali. Se ela romper, é vela de falso rompimento. Aí ela tem que retornar para dentro. Certo? Ou contabilizar na taxa. A gente, aqui seria um win com certeza. Tá? Com certeza seria um win top aqui. Aí, ó.
Se você colocar até onde foi o pavio da compra, nessa vela de venda, que é o primeiro registro, ele está aqui. Então a gente tem automaticamente uma venda até o pavio desse preço e até esse preço. Ou até esse preço, porque a gente tem movimentos de venda e somando são movimentos todos maiores, tá? Então automaticamente vai surgindo esse alvos aqui para ele buscar. Aí olha a resposta do preço lá na frente, o que ele faz? Ele busca onde? Nesse movimento de venda, né? Nessa oferta de venda aqui que está arrematado, que é futuro de compra. Aí ela vai responder no movimento de arremate que veio até aqui, certo? Aí beleza, essa vela aqui, né, trouxe o preço, fez uma estrutura que trouxe o preço para trabalhar nessa compra, certo? Então ela vai ter uma resposta de compra, certo? Então ela vai ter uma resposta de compra. Essa resposta de compra aqui, se você observar, está conectando o preço com esse movimento que tem um futuro até aqui, certo? Com essa compra, que é um movimento que tem um futuro até aqui. Então, se o preço voltar, confirmando dentro dessa compra, a resposta é desse movimento que tem um futuro até aqui, que é o que acontece aqui. Só que antes foi formada essa vela de venda do mesmo jeito que foi formada a outra formação de venda. Se colocarmos uma linha no pavio dessa vela, colocarmos uma linha no corpo dessa vela, a gente tem as nossas diretrizes, certo? Esse preço está nesse preço que tem o movimento de venda até aqui novamente. Olha a resposta do preço. Aí, agora acontece o que eu falei, o preço retrai para dentro dessa compra que está em resposta, que está formada em resposta a esse movimento que tem o futuro até aqui. Aqui o preço joga para venda, a retração tem que acontecer aqui, senão aconteceria o falso rompimento e aconteceu o movimento correto aqui. A gente está com resposta de compra, o movimento está com formação de compra, certo? Aí, ó, a vela que arrematou, né? E a partir daqui a gente tem um novo nível no mercado. O preço rompe, segue, faz confirmação acima, volta para trabalhar na compra. E a vela que rompe dá a resposta para a gente. Tem que ter retração. Vela que rompeu, a vela que formou um novo eixo do mercado, né? Tem que dar uma resposta e acima dela o preço continua. O preço veio para dentro dela, seria a venda, como está acima dessa vela. O preço continua startando na compra. Essa é a leitura, você pode ver que é cíclico isso. Acontece direto. Muito cíclico isso no mercado. Acho que esse é o ciclo de formação de movimento, tá? Em um minuto tu conseguindo ver isso, tu pega muita entrada aí. Top. Observa sempre as estruturas, os eixos dividindo certinho. É isso aí, vamos pra cima.
meus caros, meus caríssimos, trader Augusto Martins aqui, e vamos dar sequência com os ensinamentos aí da mecânica. Vocês curtam esse conteúdo. Nesse módulo a gente vai abordar os níveis, a gente vai falar bem aprofundado aí de como olhar, de como estudar, de como identificar os níveis, tanto dentro dos preços quanto dentro das estruturas. Vamos falar também da movimentação estrutural presente no gráfico, vamos falar de movimentos, falsos rompimentos, confirmações, certo? Tudo que a gente encontra aí dentro de cada um dos movimentos maiores, em cada um dos 3 movimentos estruturais, e como usar isso a favor de um trader, a favor de uma entrada perante ao gráfico. Espero que vocês curtam esse módulo e eu espero vocês nos próximos vídeos. Tamo junto, meus caros. Vamos para cima. E aí, meus caros, meus caríssimos, trader Augusto Martins aqui. Como a gente disse no vídeo anterior, vamos iniciar esse módulo operacional falando aí de mais um conteúdo super interessante da mecânica, ok? Nesse módulo a gente vai falar sobre os níveis, ok? A gente vai começar dizendo que todo preço é um nível. Todo movimento maior é um nível. Como assim? A gente tem no gráfico, né, dentro dos períodos em que a gente analisa o gráfico, seja em M1, seja em uma hora, seja em uma semana, ou seja em um mês, padrões de preços que são atemporais. Padrões de preços que são atemporais porque esses padrões aparecem em qualquer time gráfico, como eu disse agora há pouco. Em qualquer time gráfico que você vá analisar a movimentação do preço, você encontrará esses padrões de preço. Independentemente do tamanho, da extensão, do corpo de um preço, dos pavios de um preço, a gente determina esses padrões pelas suas quantidades de taxas, né? Então, a gente tem preços de compra com 1, 2, 3 taxas, preços de compra com 1, 2, 3, 4 taxas, preços de compra com 1 ou 2 taxas, tá? E o mesmo vale para a venda, preços de venda com 1, 2, 3 taxas, 1, 2, 3 taxas, 1, 2, 3, 4 taxas, 1, 2 taxas. Então, em se tratando de preços que têm domínios, o domínio define para nós se o nosso preço é de compra ou preço de venda, né? Então, independentemente dos domínios, a gente tem essas características próprias do preço aí que permite com que eles sejam atemporais. Então, independentemente da extensão do movimento que está dentro desse preço, a gente consegue definir um preço pelas quantidades de taxas que ele apresenta. Então, além desses 8 padrões de preços atemporais que nos definem domínios de compra ou domínios de venda, domínio, como a gente já disse anteriormente, é o corpo do preço, tá? É a diferença que há entre a taxa de abertura de um preço e a sua taxa de fechamento. A gente também tem as variações dos dojis, né? A gente tem os dojis que tem 2 taxas, a gente tem os dojis de 2 taxas na movimentação de compra, na movimentação de venda, e a gente tem os dojis de 3 taxas, ok? A primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que definir, que temos que ter como definição, são esses padrões de preço através das suas taxas contabilizadas perante um gráfico em que iremos analisar.
Para a gente falar de níveis, temos que saber todos os preços existentes dentro do gráfico, tá? Então, por isso, temos esses padrões de preços aí, por isso, usaremos esses padrões de referência para a gente poder estudar os níveis, ok? Aqui a gente tem a nossa imagem no gráfico e a gente consegue ver os preços, independentemente do tamanho, como eu disse, o que os tornam como características únicas de padrões de preços são a quantidade de taxas. Então, nesse precinho aqui de compra, a gente tem a nossa taxa mínima contabilizada, temos a taxa de abertura, temos a taxa máxima e a taxa de fechamento. Temos o domínio, que é a extensão do tamanho do corpo do preço, certo? O mesmo vale para a venda, independentemente do preço, independentemente do tamanho do domínio, né, do corpo da vela, do corpo do preço, temos as características que nos permitem encontrá-los dentro de qualquer time gráfico aí, que são as taxas contabilizadas no preço durante a sua formação, certo? Para a gente começar a entender níveis, temos que saber dos preços, temos que saber encontrar os preços. Na forma micro, temos essa visão de como os preços se distinguem uns dos outros, ok? Mais para frente aprenderemos a somar preços para encontrar os preços na forma macro, mas temos que partir daqui. Então, a gente tem que todo preço, né, como foi dito anteriormente, é um nível. Outra característica muito importante para a gente poder trabalhar com níveis é saber que todo movimento maior é um nível. Quando a gente fala de movimento maior, a gente tem que voltar no que a gente começou a falar desde o começo do módulo, que são estruturas, tá? A gente tem que falar sobre as estruturas. O que é um movimento maior? Todas as estruturas a gente sabe que é composta por 3 movimentos. Dentro desses movimentos podemos ter vários preços, é claro. Só que esse movimento ele tem uma taxa mínima contabilizada e uma taxa máxima contabilizada, seja para compra ou seja para venda. Se você tem o primeiro movimento de compra, se você tem o primeiro movimento da estrutura de compra, você tem dentro desse movimento uma taxa mínima, onde esse movimento começa, onde esse movimento foi contabilizado, e também tem uma taxa máxima, onde esse movimento termina e é onde ele foi contabilizado no gráfico. A mesma coisa vale para o segundo movimento da estrutura e a mesma coisa vale para o terceiro movimento da estrutura, seja a estrutura de compra ou seja a estrutura de venda, ok? Então, a gente sabe que os preços são níveis e a gente sabe que os movimentos também representam níveis para a gente, ok? Tá, agora por que a gente vai usar os preços e os movimentos como referências de níveis? Porque é simples, a gente estuda a formação dos movimentos presentes no gráfico perante os movimentos que foram formados no passado do gráfico, ok? Quando a gente fala de níveis, a gente tem que entender aonde começa um nível, aonde está o limite desse nível, dentro de qual preço o nível está, dentro de qual nível o movimento está trabalhando, para dentro de qual preço o movimento irá trabalhar. Com isso, a gente tem aqui uma outra definição muito importante de que os preços de estruturas criaram níveis, né, no passado, onde a formação estrutural presente, né, porque trabalhamos com 2 referências de estruturas, as estruturas passadas do gráfico e as estruturas presentes que estão sendo formadas no gráfico, ok? Então, os preços de estruturas criaram níveis onde a formação estrutural presente se forma de modo cíclico para trabalhar as ofertas que estão nessas estruturas dos níveis do passado. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar o gráfico, se a gente pegar os preços que estão apresentados para nós dentro de um time gráfico, a gente vai ver que isso é cíclico, que é dentro desse ciclo que a gente trabalha efetuando nossas operações. Tá? Como assim? Vamos de novo para a imagem do gráfico, para a gente poder entender isso melhor, ok?
No passado do gráfico, né, aqui onde eu efetuei a nossa entrada, vai ser o nosso futuro presente. E no passado do gráfico, nós temos as nossas referências de estruturas formadas. Como assim? Temos estrutura, que somadas formam movimentos maiores. Temos estruturas que trabalham sobre o rompimento de estruturas passadas. E temos estruturas que se formam no preço atual, respondendo em cima das estruturas passadas, ok? Então, a gente vai entender que as estruturas passadas nos servem de referência para ver aonde o preço está trabalhando e os movimentos atuais do gráfico formam estruturas para irem buscar esses movimentos, esses futuros, essas demandas, essas ofertas que estão dentro das estruturas formadas no passado do gráfico. Ok, meus caríssimos? No próximo vídeo a gente continua melhor aprofundando aí sobre os estudos das estruturas. Tamo junto, trader Augusto Martins aqui. Vamos para cima. Tudo bem, meus caros? Trader Augusto Martins aqui. E vamos dar continuidade aos nossos ensinamentos aí sobre níveis. A gente começou falando, né, que todo preço é um nível. A gente falou que todo movimento maior é um nível. Os preços e estruturas criam níveis no passado e a formação estrutural no presente se forma de modo cíclico. Quando a gente diz que é de modo cíclico, a gente vai falar que existem 3 formações cíclicas, né, que seguem as estruturas. Essas formações seguem para formar as estruturas, eu quero dizer. Então, vocês vão ver que no passado as estruturas têm uma característica e no presente a estrutura também tem uma outra característica baseada em confirmações, ok? Só que para isso a gente ainda precisa falar dos movimentos maiores, já que a gente entendeu que os preços atemporais são níveis, a gente precisa entender também que os movimentos maiores de uma estrutura são também níveis que vai nos servir de referência, ok? E como que a gente vai encontrar os movimentos maiores no gráfico, no preço, no período em que a gente estiver avaliando? Independentemente, né, independentemente da situação que você tiver no gráfico, a gente sempre vai considerar um movimento maior, a taxa inicial de onde houve a compra, se for um movimento inicial maior de compra, até a taxa final de onde houve essa compra, de onde houve a entrada da venda ou onde houve o movimento da venda. A gente precisa saber identificar os movimentos maiores, tanto de compra quanto de venda, para a gente também poder falar e aprofundar aí nos movimentos e nas formações estruturais perante os níveis, ok? Como a gente sabe que os movimentos também são níveis, a gente precisa entender como encontrar esses movimentos perante o gráfico, somando preços, vendo o que os preços nos trouxe como informações, como marcar esses movimentos maiores e como trabalhar perante a eles. Aqui a gente tem um exemplo de movimentos maiores de compra somados, né? O que essa imagem traz para a gente de informação? Não importa, né, qualquer situação que você tenha no gráfico, o movimento maior de compra, ele sempre será marcado na taxa inicial de onde houve a compra, no primeiro movimento da compra.
Aqui a gente está pegando um preço fechado, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue marcar quando temos pavios também. Então aqui, ó, a taxa inicial, o primeiro movimento, né? Tá aqui. Se for somente de um preço, nosso movimento maior será desde a taxa de abertura até a máxima contabilizada. Por que a máxima contabilizada? Porque foi até onde houve o último movimento de. Se for olhar daqui para cá, a gente tem a entrada da venda que fechou esse preço. Não importa onde a venda fechou, o que importa é até onde a compra levou. Se você somar esses dois preços agora, a gente tem um movimento maior aqui, temos um movimento maior aqui, que é a nossa correção, e temos um movimento maior logo após a correção que veio além da primeira taxa do movimento maior que a gente encontrou olhando somente um preço. Então, a gente tem um movimento maior de compra, a gente tem a correção e logo em seguida a gente tem um outro movimento maior, ok? Então, se fosse para a gente olhar de forma macro, a gente tem um movimento maior de compra finalizado aqui e um movimento de compra finalizado aqui. Então, a gente já tem dois movimentos de compra identificados no gráfico e a gente sabe que toda a extensão desse movimento de compra somado com o primeiro movimento que apareceu e com o segundo movimento que apareceu está aqui. Então, a importância de identificar o movimento maior é sempre saber a taxa mais alta contabilizada pela compra, certo? Como a gente tem aqui, eu deixei até um outro exemplo, esse pavio que está além desse, a gente também tem um outro movimento maior. Desenhando, a gente tem esse movimento, certo? Aí logo em seguida, você tem o que? O preço fecha, né, na venda, mas logo em seguida a compra abre, leva o preço lá embaixo e fecha. Então, o nosso movimento maior, somando esses três preços, está aqui, desde a taxa de abertura até a máxima, onde a compra contabilizou novamente antes de entrar à venda. É muito importante saber identificar isso perante o gráfico, ok, meus caríssimos? Vamos ver como que isso acontece da mesma forma nos movimentos maiores de venda somando os preços. Como vocês podem ver aqui, para a venda funciona da mesma maneira. A gente sempre vai ver aonde está contabilizada a última ação da venda para a gente encontrar o movimento maior. Somando esses dois preços aqui, a gente tem esse movimento, né? Então a gente tem esse movimento. Aqui seria o fim do nosso primeiro movimento maior. Como a gente tem uma correção, um movimento corretivo, né? O segundo movimento. E logo em seguida a gente tem um novo trabalho da venda que registrou até a mínima aqui. Aqui está o nosso segundo movimento maior de venda. Então, sempre vai ser aonde começa a venda e onde termina a ação da venda antes de começar a compra corrigindo para um movimento maior de venda. A mesma coisa nesse movimento. Certo, meus caros? Eu acho que não tem muita dificuldade não, mas isso aqui é crucial a pessoa saber identificar, porque a gente vai ver como é a formação cíclica do mercado perante esses movimentos, que também para nós são níveis. Vou mostrar para vocês isso no gráfico no próximo vídeo, para a gente facilitar aí o desenvolvimento de vocês na prática de como encontrar esses movimentos maiores. Tamo junto, meus caros. Vamos para cima. Trader Augusto Martins aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Caros. Então, dando sequência ao nosso conteúdo sobre níveis, a gente falou que os níveis são todos os padrões de preços atemporais, certo? Falamos também que podemos encontrar os níveis
em cada um dos movimentos maiores das estruturas, sejam elas de compra e de venda. E falamos também que podemos somar movimentos entre os preços para podermos achar o movimento maior aí de cada estrutura. A gente vai ver isso no gráfico agora, ok? Só para a gente fechar esse conceito inicial sobre o que é nível, só para a gente fechar o que é a definição sobre o que é nível, certo? Então aqui, a gente está na frente do gráfico e a gente tem que cada preço é um nível. A gente precisa saber disso. Um nível, tá? Cada preço é um nível. De forma micro, olhando, é assim que identificamos níveis. Quando a gente tem movimentos, né? A gente tem níveis. Somando os preços, né? Olhando os movimentos maiores aí, a gente tem níveis. E somando o preço que rompeu um eixo até ele cair, a gente também terá níveis. Nesse movimento, segundo movimento, também teremos níveis. Dentro de um único preço, também teremos níveis. Então, nível para a gente é importante sobre essa definição. Ok, meus caros, meus caríssimos? Essa é a nossa primeira parte sobre níveis, onde a gente falou da definição de como encontrar os níveis. E a partir daqui, a gente trabalha com as estruturas no presente do gráfico. Ok, meus caros? Até o próximo vídeo. Tamo junto e vamos para cima. E aí, meus caros, meus caríssimos, trader Augusto Martins aqui. E a gente vai dar sequência nos ensinamentos aí do operacional sobre níveis, ok? A gente viu, então, nos primeiros vídeos aí sobre o conteúdo, que todo preço é um nível, que todo movimento maior é um nível, certo? Os preços e estruturas criaram níveis onde a formação estrutural presente se forma de modo para trabalhar as ofertas que estão nessas estruturas de níveis do passado. Para a gente falar mais a fundo disso aqui, para a gente explicar com clareza o que eu quero dizer nessa frase, a gente vai precisar ver alguns conceitos importantes aí dentro do operacional, ok? Para a gente poder dar sequência aqui nos ensinamentos. A gente viu já que a gente pode correlacionar, a gente vai ver isso melhor agora, que a gente pode correlacionar um movimento maior com os níveis dos preços atemporais, ok? Então, vamos para cima, tamo junto. E prestem bastante atenção nesse conteúdo. Eu separei uma imagem aqui. Separei uma imagem do gráfico aqui para a gente começar a falar um pouco mais sobre os preços, ok? O que o preço, o que a informação do gráfico traz para a gente antes da gente efetuar alguma entrada, né? Por que a gente está falando de níveis e quais conceitos sobre o nível são importantes a gente saber e observar para poder efetuar uma operação baseada em níveis, tá? Porque níveis é um dos modos da mecânica onde você pode pegar umas entradas muito legais aí, bastante assertivas também, ok? A mecânica é um aglomerado de módulos, então a gente está vendo estruturas, está vendo níveis, depois a gente vai falar da mecânica fractal e vamos falar das véus também, ok? E você vai ver que quanto mais você for agregando, encontrar e se orientar para realizar uma entrada aí perante o gráfico.
Quando a gente vai falar, né, de níveis, a gente vai ter que falar de domínios primeiro, a gente vai ter que falar de movimento maior primeiro, a gente vai ter que falar de movimento de arremate, porque o movimento de arremate define um domínio para nós. Define um domínio do preço atemporal ou define um domínio de uma estrutura encontrada no gráfico, tá? O que é o movimento de arremate, o que é o domínio? Para a gente falar aqui, eu vou dizer para você que o domínio em todo o preço é encontrado quando o preço trabalha além da sua taxa de abertura, certo? Em preços de 3 taxas, em preços de 3 taxas, sendo aqui um preço de venda, a gente vai encontrar que o domínio é a diferença, né, entre a taxa de abertura e a taxa de fechamento, nada mais que o corpo da própria vela, ok? Só que a gente vai usar esse conceito para definir também os conceitos estruturais, porque nas estruturas a gente vai encontrar o corpo das velas baseado no rompimento, tá? Só que, porém, do seu eixo de correção. Nas estruturas a gente sempre vai ter zonas de demanda de compra e zonas de demanda de venda. É por isso que nem todos os preços são, é por isso que todos os preços, apesar de ser atemporais, não são preços estruturais que movimentam o mercado. É aí que a gente chega nos conceitos de VELs, mas a gente vai falar disso mais para frente. Só que agora a gente precisa aprender esses conceitos, porque esses conceitos serão importantes para nós ao longo da caminhada aí. Então, o domínio do preço sempre será, né, a diferença da taxa de abertura do preço até a sua área de fechamento. Independentemente de qualquer padrão de preço atemporal, a gente vai ter domínio. Mas tem uma coisa muito, muito importante aqui, que é o movimento maior que formou o preço. Quando a gente fala de movimento maior, é sempre o movimento que se formou desde a taxa mínima contabilizada na compra até o seu máximo contabilizado, até a sua máxima contabilizada. Esse movimento aqui é um movimento importante para nós de preço para preço. É um movimento de arremate que a gente tem dentro do preço. Por que é um movimento de arremate que a gente tem dentro do preço? Na mecânica, a gente sabe que os movimentos de arremate são únicos. Ou eles causam a subida do preço, ou eles causam a queda do preço, tá? Então, a gente sempre vai ter que, dos preços atemporais, o movimento de arremate sempre fará um desses dois preços, ou um comando de venda ou um comando de compra. Esse é o movimento de arremate. Graficamente falando, o movimento de arremate é um desses dois preços, um preço de 2 taxas, ou um comando de venda ou um comando de compra. Quando a gente tem pavios, a gente consegue encontrar esses preços também através da sua soma. Deixa eu limpar tudo aqui. E você vai ver que o movimento de arremate está em toda a formação do preço, ok? Porque se você ver como esse candle está estruturado, para nós da mecânica, independentemente de como aconteceu o movimento ali, a gente sempre vai pegar o desenho do preço formado, tá? O desenho padrão, porque a gente vai conseguir somar os movimentos. Nessa parte de cima, a gente tem que temos uma venda fechando o preço. Nessa parte de baixo, a gente tem uma venda abrindo o preço. Então, a gente consegue definir que na abertura do preço a gente tem um movimento de arremate. Dentro desse pavio, a gente tem o nosso movimento de arremate.
Logo em seguida, de acordo com o movimento do preço, a gente tem esse movimento de arremate. Por que esse movimento de arremate? Porque essa compra arrematou a taxa inicial da venda. O movimento de arremate sempre vai ser quando a compra arremata a taxa de nascimento, a taxa de abertura, tá? A taxa de abertura da venda, ou quando a venda rompe a taxa de abertura da compra, ok? A gente tem que entender isso. E aqui também a gente tem um movimento de arremate de venda. Ok? Então, a gente tem essa formação desse preço. A gente tem esse preço que aconteceu aqui dentro, esse preço que arrematou aqui e esse preço que fechou aqui. Como esse preço fechou acima do arremate, esse movimento que arrematou a nossa venda é o nosso movimento maior do preço, tá? Todo preço, então, tem o seu movimento maior. Isso é muito importante porque ele vai servir de norte para a gente também quando a gente for falar de níveis. A gente continuar falando de níveis, já que a gente sabe que todo movimento maior também é um nível. É por isso que em um preço, um movimento maior tem um nível que pode ser trabalhado. Então, todo preço tem um movimento maior. Esse movimento maior é representado pelo arremate. O arremate representa para nós o rompimento da compra, né? O rompimento da oferta da compra, o corpo da compra rompendo a taxa inicial de onde temos a venda, ok? O rompimento do movimento maior sempre será nessa taxa. Então, se a gente pegar esse preço, a gente tem que na sua abertura houve um movimento de arremate de venda. Logo em seguida, o movimento maior, né? Porque o movimento maior é o movimento que arrematou o movimento de arremate de venda. A taxa inicial da venda está aqui. Esse movimento que arrematou está aqui. Então, o movimento maior desse preço está aonde começa a compra, ok? Depois a gente vai falar da extensão do movimento também, ok? Mas é sempre até aonde a compra vai, até onde a venda nasce, ok? Nesse caso, então, vai importar a máxima aqui para a gente. O movimento maior dentro de um preço é esse. O movimento maior dentro de uma estrutura funciona do mesmo jeito, né? Só que, porém, o que tem que ser arrematado é o eixo da correção. E aí você tem um movimento maior que arrematou o eixo da correção. Porque aqui é a compra rompendo aonde nasceu a venda. Porque nesse preço abriu, temos uma compra até aqui e temos um movimento de arremate que começa nesse pavio e traz o preço até aqui embaixo. Somando, traduzindo, o movimento de arremate é isso, né? Aqui, se for uma vela de compra, a gente vai ter 3 movimentos de arremate que formaram esse preço. Todo preço para nós vai ser formado por um movimento de arremate. Isso é essencial e crucial para a gente dominar a mecânica, tá? A gente vai ter que ver os preços assim. Teve a abertura, movimento de arremate de venda. Teve o segundo movimento, né? Que arrematou a venda.
também um movimento de arremate, ok? E tivemos o terceiro movimento, que seria o segundo movimento de arremate de venda. Automaticamente, temos esse preço. Para que haja um arremate nesse preço, eu preciso que a compra rompa a venda, taxa inicial da venda, que está na ponta desse pavio, e novamente teremos um movimento maior formado pelo início aqui. Então, a força do movimento de arremate estará no nascimento do preço. E a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho onde nasce a compra, para que haja o arremate da taxa inicial da compra. A taxa inicial da compra tem que ser rompida por um preço. Automaticamente, esse se torna o nosso preço, que tem um movimento maior, um movimento de arremate, independentemente se tem pavio ou não. Então, o rompimento das taxas, aonde nascem a compra e aonde nasce a venda, são os movimentos que arrematam. Isso é muito importante. Espero que vocês adquiram esse conteúdo aí e comecem a dar uma olhada no gráfico a partir de agora, dessa forma, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, gente. E aí, meus caros, Trader Augusto aqui. E vamos continuar, né? Vamos dar uma olhada aqui em umas imagens no gráfico, em algumas coisas no gráfico aqui, que a gente vai falar desse movimento maior e o porquê que o movimento maior de um preço é importante, tá? Então, identificando aqui, dentro de qualquer preço, né? Podemos pegar esse preço. A gente sabe que temos um movimento de arremate de compra que abriu o preço,